Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Economia em 5 Minutos, podcast do Banco BV. Essa semana comigo, Carlos Lopes. E essa semana a gente teve aí indicadores de inflação saindo tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. E esse tem sido o principal tema, já que tem implicações importantes sobre as decisões dos bancos centrais, que tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos se aproximam de uma mudança, já vem sinalizando que estão próximos dessa mudança e por isso o mercado fica ansioso para ver quando os dados vão permitir que você tenha uma mudança de rumos, uma decisão diferente dos bancos centrais. No caso americano, o Fed vem mantendo a taxa de juros no patamar mais alto, recente, aguardando um momento para iniciar um ciclo de corte. O mercado esperava que esse corte pudesse vir em março, mas os dados acabaram atropelando, né? Tanto os dados de mercado de trabalho e o dado de inflação que saiu essa semana, reforçando um quadro de que não vai ser possível cortar a taxa de juros em março, muito provavelmente, e esse movimento deve começar ali mais para meados do ano, provavelmente em junho. Hoje o dado de inflação veio nessa linha, né? Mostrando ainda um núcleo de inflação, né? Aquela inflação menos sujeita a choques, né, o que retira alguns choques da medida. Então esse núcleo de inflação rodando ali a 3,80, né, muito acima da meta do Fed de 2%, uma inflação ainda elevada, e ainda que tenha alguma composição ali, você possa ver alguns sinais positivos, né, na inflação de serviços, excluindo ali inflação de moradia e aluguéis. A inflação por lá continua num patamar elevado, e como a economia vai bem, né, o resto da economia vai bem, tem crescido, o emprego vai bem, crescimento da renda, o Fed tem adotado uma cautela grande, né, de não começar a cortar juros cedo demais e alimentar esse processo inflacionário. Então, essa inflação ainda alta, né, rodando aí na casa de 3,80, reforça essa cautela do Fed. Então, a gente deve ver, não deve ver o Fed mudando os planos agora, no curto prazo. E nas próximas reuniões a gente deve começar a ver alguma sinalização de quando ele pretende fazer isso. Vai depender muito da evolução dos dados. Com o que a gente tem até agora, não parece não fazer sentido um início aí mais apressado dessa mudança, desse início de corte de juros nos Estados Unidos. Algo parecido acontece aqui no Brasil. Diferente de lá, a gente já está num ciclo de redução de juros já há algum tempo, mas o mercado agora discute qual vai ser o momento que o Banco Central vai optar por um ritmo menor, né? O BC vem cortando ali de 50 pontos em 50 pontos a taxa Selic, mas em algum momento vai fazer sentido uma redução de ritmo e ter uma cautela maior, dado aí o cenário inflacionário. E a semelhança do quadro americano, a gente também tem uma economia que não vai mal até agora, e com ainda um crescimento da renda muito forte, um mercado de trabalho muito aquecido, e isso sustentando também esse núcleo de inflação aqui. A inflação acumulada em 12 meses, agora no IPCA de fevereiro, que foi divulgado essa semana, uma inflação de 4,5%. Se a gente olha para os núcleos da inflação, está rodando ali na casa de 4%, ainda muito também acima da meta de inflação de 3%. Né? 12 meses em 4,5% e o núcleo em 4%. Quando a gente olha para serviços, que responde mais aí ao mercado de trabalho, à inflação de salários, a gente vê os serviços rodando em 5,25, mais alto ainda, com o núcleo de serviços, que exclui ali alguns componentes mais voláteis, também a 4,90. Então, em resumo, mostra também uma inflação aqui muito resiliente, no momento em que a economia não vai mal, particularmente o mercado de trabalho ainda muito aquecido. Então, o Banco Central deve ganhar aí tons mais cautelosos nas próximas reuniões, já mudando a comunicação, não sinalizando uma continuidade desse corte de 50 pontos, né, desse ritmo de 50 pontos por muito mais reuniões, provavelmente apenas mais uma. E aí também em meados do ano a gente deve ver essa mudança na comunicação do Banco Central aqui, reduzindo o ritmo de juros para aí ter uma cautela maior. Os riscos são muitos, né? Não só o mercado de trabalho aquecido, uma política fiscal ainda muito baseada nos gastos, expansionista, né, que estimula aí a economia. Tem um parafiscal também, o crédito público voltando a acelerar, pouca credibilidade desse combate à inflação em prazos mais longos. A gente olha expectativas de inflação para 24, 25 e 26
desancoradas ainda, né, acima da meta. Então tudo isso preocupa e exige aí uma cautela maior do Banco Central, provavelmente nas próximas reuniões. Tá certo, pessoal? Obrigado por mais esse episódio. Até semana que vem. Um abraço.